Anamnese. Priole, o que é isso? O primeiro momento que nós temos com o nosso paciente, o primeiro encontro, aquele ao qual nós vamos realizar uma entrevista, uma consulta através de uma ficha adequada para entender exatamente o que está acontecendo e a partir daí conseguir tratar da melhor forma o nosso paciente. Óbvio que existem outros passos, mas isso eu vou te contar tudo nessa aula. Preparei uma imagem, um slide de apresentação, pedi à produção para colocar na tela. Então, a anamnese é uma entrevista, uma avaliação, ao qual nós vamos fazer algumas perguntas para que nós possamos entender o que será que está incomodando o nosso paciente, por que ele me procurou, o que será que está acontecendo, como é os hábitos de vida desse nosso paciente, será que ele teve algum problema de saúde, fez uso de alguma medicação? Então, são perguntas extremamente importantes para que nós possamos entender de fato o que está acontecendo e, então, através dessas informações, entender o que exatamente deve ser feito. Mas existe um processo, não é só a anamnese. O primeiro passo, o primeiro encontro é a anamnese, onde nós vamos ter uma ficha avaliativa, uma ficha adequada que deverá ser preenchida durante uma entrevista para que a gente colha informações. Logo em seguida, nós vamos para a parte de avaliação física e dermatoscopia, utilizando do aparelho dermatoscópio com a luz branca para olhar como estão as unidades foliculares, entender como está a produção de fios naquela região e também com a luz UV para olharmos condições de microbiota, entender se ali existe uma proliferação fúngica, por exemplo. E aí, depois disso, nós coletamos essas informações, coletamos uma mecha de cabelo, porque hoje nós temos o Alon Lab, isso mesmo. Então, você vai reunir as imagens da dermatoscopia, tanto de luz branca quanto de luz UV. Você vai reunir também as fotos que você tirou do seu paciente e também as mechas de cabelo que você vai enviar para o nosso laboratório. E através dessas imagens e dessas mechas de cabelo, nós vamos te dar um laudo. Hoje o Alon Lab, em parceria com a doutora Denise Braga, fornecerá um laudo, isso mesmo, para que você entenda exatamente qual é o nível de oleosidade dessa pele, quais são os achados tricoscópicos, como está a microbiota e também, através da mecha, é possível dosar toda a parte de toxinas no organismo, a parte também em relação a questões próprias de micronutrientes e demais informações que são extremamente valiosas. E aí esse laudo chega para você em PDF, para que você possa então imprimir e apresentar ao seu paciente. E caso você queira, ele também vai com mais informações sobre o que você deve fazer exatamente para resolver cada quadro, cada caso que foi encontrado, ou seja, cada afecção ou desordem que foi encontrada naquele couro cabeludo, para que você realmente consiga fazer um tratamento da forma correta. E aqui hoje, a nossa aula, nós vamos falar sobre anamnese, mas você entendeu que tem todo um processo. E todo esse processo já está dentro da nossa plataforma de estudos, que é o Induca Alum. Eu fiz toda a parte desde a anamnese, fiz a parte de avaliação física com dermatoscopia, fiz a parte de elaboração do quadro clínico, depois que recebemos os exames da paciente, que eu usei como paciente modelo, e através dos exames nós elaboramos o quadro clínico e o protocolo personalizado. Então, todo esse processo está inserido dentro da nossa plataforma de estudos. Tem também o meu curso de dermoterapia, aplicado à prática clínica. Tem também o meu curso de microagulhamento, cosmetologia aplicada à dermoterapia capilar, o curso de diagnóstico da doutora Denise, que é onde você vai entender exatamente a forma correta de realizar a dermatoscopia, quais são os parâmetros e também a forma correta de coletar a mecha que será enviada para o laboratório Alon Lab. Então, se você entendeu que isso é o grande futuro, né, para a nossa profissão, ao qual agora nós teremos acesso a exames laboratoriais de qualidade feitos por profissionais como a doutora Denise,
que é a biomédica, biofísica, onde você receberá um laudo e terá uma direção muito mais assertiva dentro dos seus tratamentos. Então, se você também quer conhecer mais sobre o Alan Lab, aqui na descrição tem o link do nosso suporte, é só entrar em contato. E aí lá dentro você vai ter todas essas informações e demais cursos dentro do nosso universo, inclusive microagulhamento capilar, que talvez seja uma grande dificuldade sua. Eu fiz um curso completo, desde a teoria à prática clínica, te ensinando como funciona todo o microagulhamento de forma segura e que vai gerar resultados sem nenhuma intercorrência. E demais cursos valiosíssimos. Principais pontos que eu devo observar e avaliar durante a minha anamnese, o meu primeiro contato com o meu paciente. Postura profissional. Então, eu preciso passar ao meu paciente uma segurança. Não adianta meu paciente chegar e perceber que eu estou inseguro, que eu estou ainda um pouco indeciso, que eu não tenho essa postura adequada profissional. A abordagem ao paciente, forma correta de avaliar e também perguntas-chave que eu devo fazer. E a melhor forma de coleta de informações. Mas fica tranquilo que no final aqui da minha apresentação eu vou convidar a nossa paciente modelo que fez parte de todo esse projeto para que eu faça uma anamnese ao vivo aqui com ela para que você entenda exatamente como funciona todo o processo. Postura profissional. O que é importante observar? Um ambiente adequado. Talvez você está começando na dermoterapia capilar, mas você pode ter ali um cantinho reservado, com uma mesinha, com tudo organizado, né, para que você receba esse paciente em uma atmosfera ao qual ele vai se sentir realmente em um ambiente que ele tá para ser tratado e não um ambiente qualquer ali que de fato não representaria uma devolução de saúde. Então é muito importante ter um ambiente adequado com toda essa atmosfera. Que seja calmo, que seja reservado, profissional devidamente apresentável, paramentado, jaleco, tá bom? Ter uma ficha de anamnese profissional. E para você que não tem ainda uma ficha adequada, clica no link aqui abaixo e conversa com o pessoal do nosso suporte, que a partir do momento que você faz parte do time Alan, você recebe essa ficha e demais documentações que serão essenciais durante o seu atendimento. Ter algumas imagens prontas para apresentar para o seu paciente de resultados, imagens histológicas, fisiológicas, das estruturas da pele, da unidade folicular, isso é muito importante. Imagem histológica do folículo piloso, fotos de resultados com os tratamentos, como eu mencionei. Olha só, um exemplo de ilustração que eu utilizo muito nos meus atendimentos. Vou pedir o pessoal da produção para colocar na tela, para vocês entenderem como que funciona. Olha só, eu sempre gosto de ter imagem, vou colocar o mouse aqui, ó, das fases, né, os ciclos de crescimento, para apresentar para o paciente, explicar quando é um caso de queda excessiva, por exemplo. Essa imagem também eu gosto bastante, porque é uma imagem que mostra a ação do DHT aqui na base da papila dérmica, que vai causando a miniaturização do fio. Você ter um bom resultado de antes e depois para apresentar para o seu paciente. Então, são ilustrações que vão dar mais valor ao seu trabalho frente ao paciente. Qual que é a melhor abordagem? O primordial é deixar o paciente à vontade. Você tem que fazer de conta que você está batendo um papo. Se você transforma esse momento em uma entrevista, o paciente fica um pouco desconfortável e acaba não te relatando todas as informações que seriam necessárias dentro do processo. Isso vai atrapalhar a você escolher as melhores direções. Então, deixe o paciente à vontade, serve uma água, um chá, um café. Tá? Converse um pouquinho antes, pergunta como ele está, como está a família. Vai criando uma intimidade com o seu paciente. Isso vai ser muito importante durante todo o processo, porque você desenvolve uma proximidade e aí sim, então, você inicia a avaliação. Forma correta de avaliar. Primeira coisa, jamais peça ao paciente para preencher a ficha, porque ele não vai se sentir atendido. Eu não deixo meu paciente preencher nem a parte de cabeçalho. Eu faço questão de ir ali conversando e vou preenchendo para deixar bem descontraído o momento, para que ele se sinta bem confortável. Deixe a conversa leve, não a transforme em um interrogatório. Preste atenção em cada detalhe que o paciente fala,
porque ele deixa escapar muitos detalhes que serão extremamente importantes, e vá criando em sua mente uma rota de raciocínio interligando os pontos. Observe bem o seu paciente, pois a todo momento sua postura corporal e fala e ações começam a indicar problemas emocionais. Por exemplo, eu tenho um paciente que quando eu pergunto na queixa principal se ele sente coceira no couro cabeludo, e ele fala que não. Mas da hora que ele entrou no consultório, que ele sentou, ele já está coçando o couro cabeludo sem perceber. Quando eu pergunto se o paciente é ansioso, ele fala que não, mas a todo momento ele estava sentado balançando a perninha, mexendo a mão. Isso são características de uma pessoa ansiosa. Então, a todo momento você vai estar atentamente observando o seu paciente, porque o corpo fala, as atitudes falam por si só. E aí você começa a mostrar para o seu paciente que você realmente está o avaliando para achar a melhor saída para o seu problema. Perguntas chaves que não podem jamais faltar durante a avaliação. Quando foi que iniciou esse problema? Você se lembra? Tem quanto tempo? Ocorreu algo de diferente em sua vida nessa fase? Então, lá quando iniciou esse problema, que ele percebeu ou uma queda excessiva, ou uma dermatite, ou o início de uma calvície, o que ele teve de problema nesse organismo? Teve algum problema nutricional, hormonal, emocional? Tomou algum medicamento? Enfim, é muito importante. E aí também você entender se alguém na família desse paciente já passou ou passa por isso, se ele fez uso de algum produto que ele não tinha o hábito de usar e aí mudou de repente, né? E se ele já tentou algum produto, algum tratamento e o que é que ele utilizou. Então você vai anotar tudo, porque por mais que você não conheça, depois você vai sentar e vai pesquisar todas aquelas informações que lhe foram passadas. A melhor forma de coleta de informações, prestar atenção em cada detalhe, anote tudo. De uma forma leve, tente absorver o máximo de informações possíveis. Terão muitos detalhes que o próprio paciente deixará passar despercebido, igual eu falei da questão da coceira e da ansiedade. Então, fique atento. Lembre-se, quanto mais informações, quanto mais detalhes, mais chances de seu tratamento ser assertivo. Porque o nosso trabalho não se dá só em clínica. Tem o nosso trabalho em clínica, tem o nosso trabalho com o paciente no tratamento contínuo, com o produto adequado que ele vai usar em casa, e tem o nosso trabalho ao qual nós precisamos orientar o paciente, porque ele precisa mudar alguns hábitos. Se ele tem um problema emocional, nós vamos indicar a ele uma psicóloga. Se ele tem um problema nutricional, nós temos que indicar uma nutricionista. E por aí vai. Então, nós temos que entender se aquele paciente é um caso de termos que trabalhar de forma multifatorial com outros profissionais. Então, esteja atento a cada detalhe. Bom, agora eu vou convidar a nossa paciente modelo, Maria Eduarda, ao qual ela fará parte de todo esse processo, desde a avaliação, a dermatoscopia, a parte de coleta da mecha para os exames laboratoriais, para que então possamos ter um bom quadro clínico e depois um protocolo realmente personalizado para todas as questões que nós iremos encontrar no couro cabeludo dela. Maria Eduarda, seja bem-vinda. Obrigado pela presença em nossa aula. Eu que agradeço, Prioli. Bom, primeira coisa que nós precisamos fazer, preencher o cabeçalho da ficha. Isso é muito importante. Nome do paciente, data de nascimento, demais informações. E uma das mais importantes, a profissão, já para entendermos em qual ambiente o nosso paciente se expõe. É um ambiente mais ao ar livre, no sol, ou é no ar condicionado o dia todo? Qual que é a condição ao qual meu paciente se expõe todos os dias? Também precisamos pegar e-mail para depois podermos enviar material, laudo e demais questões, tá? É tudo muito importante nesse processo. Às vezes a gente tende a querer ignorar o cabeçalho, mas ele é extremamente importante para que a gente consiga realmente entender exatamente o que está acontecendo. E aí depois nós já vamos para condições atuais e o histórico desse paciente. E a primeira pergunta: qual é a sua queixa principal? Nessa hora, nós vamos deixar o paciente falar da forma como ele entende, a forma como está acontecendo, o que ele está sentindo, porque aí nós começamos, então, a acender alertas em nossa mente sobre possíveis questões que nós precisamos adentrar mais dentro da nossa anamnese.
Maria Eduarda, gostaria que você compartilhasse comigo o que está te incomodando nesse couro cabeludo, o que você sente. Pode se abrir, abra seu coração. Um dos problemas que me aflige bastante, né, é a queda excessiva de cabelo. Eu sinto que ao pentear, ao dormir, ao acordar, então meu cabelo tá caindo constantemente. Ou seja, por onde você passa, você tem observado fios de cabelo por todo lado. E isso é um sinal característico de uma queda excessiva, Maria. Porque existe a queda normal, a queda natural, ao qual a paciente sim vai perder fios. A literatura fala em 60 a 80 fios dia. Porém, quando o paciente começa a observar cabelo por onde ele passa, fronha do travesseiro, dentro do banheiro, né, aquele monte de cabelo por onde ele está passando, aí já temos que acender um alerta, porque o convencional é ao pentear, ao passar a mão, soltar alguns fios. Mas se isso já está excessivo, significa que o paciente tem experimentado uma queda excessiva. Agora nós precisamos entender de onde está vindo essa queda. Maria, essa queda, ela começou quando? Eu venho notar dessa queda excessiva há algum tempo atrás, né? Logo após que eu tomei um medicamento para acne, que é o famoso Rocutan, né? E aí, logo após esse período que eu passei tomando durante 9 meses, demorou mais ou menos uns 3 meses, e aí eu comecei a notar essa queda excessiva. Então, eu suspeito que deve ser devido a esse medicamento, né? Já que ele afeta o emocional, eu andei pesquisando sobre. E faz com que o cabelo caia também. Então, eu acho que deve ter sido devido a esse fator. Maravilha. Olha que informações importantes. E a gente percebe que ela é uma paciente mais inteirada, mais que pesquisou, né? Porque tem paciente que chega e não pesquisou, não entende nada. Ela já relatou que ela percebeu 3 meses após ela terminar uma medicação, que é o Rocutan, que é a isotretinoína isolada para controle de pele acneica. Então, provavelmente, a Maria Eduarda experimentou um quadro de acne muito agravado no passado, certo, Maria? Certo. E aí foi uma indicação médica o uso do Rocutan. E aí ela pesquisou e ela percebeu que o Rocutan também gera problemas emocionais. Isso é real. Então, o Rocutan, ele afeta muito a pele, porque ele cessa a produção de todos os fluidos, sebo, suor, a pele se torna extremamente desidratada. Então, essa interação medicamentosa afetou a saúde folicular, afetou a unidade folicular. E aí temos também um trauma emocional, porque sim, essa medicação, o Rocutan, ele causa um trauma emocional no paciente, principalmente por causa do ressecamento extremo da pele, dos lábios e demais regiões do corpo. Isso se torna muito traumático e também ele influencia um pouquinho o paciente em crises de depressão. Então, é uma medicação realmente muito grave. Por isso que o paciente é acompanhado durante todo o momento. E ela só é indicada em casos muito agravados de acne. Tá? Então, a Maria percebeu que logo ali, 3, 4 meses, ela teve uma queda excessiva que persiste até hoje. Quando a gente fala nisso, a gente já entendeu que foi um trauma medicamentoso, emocional e possivelmente nutricional, porque esse tipo de medicação afeta o equilíbrio de nutrientes do organismo. E aí nós experimentamos uma desregulação do ciclo capilar, onde fios anágenos saltaram precocemente para a fase telógena, que é a fase de queda, porque houve essa desregulação por causa desses traumas que foram gerados no organismo. A gente já começa a ter as primeiras direções. E aí, óbvio que quando a gente for para a parte de dermatoscopia, para a parte de avaliação física e de exames laboratoriais, nós vamos encontrar ainda mais detalhes para realmente entender como está a saúde desse couro cabeludo e dessas unidades foliculares. Maria, maravilha. Então você observou que 3, 4 meses a queda começou a ficar bem presente. E além disso, você sente alguma outra coisa no seu couro cabeludo? Eu sinto, quando eu prendo o cabelo, né, esse repuxamento de fato no couro cabeludo. Então, eu sinto essa sensação de repuxamento mesmo. E você costuma prender diariamente? Eu treino diariamente, então toda vez que eu tô na academia é o momento que meu cabelo está preso. E essa dor é só no momento que você prende o cabelo ou ela acontece
persiste depois que realmente você também já soltou os cabelos? Ela persiste no momento que eu solto os cabelos, porque é o momento, na verdade, que eu mais percebo essa questão do repuxamento, né? Parece que o couro cabeludo fica um pouco sensível, a sensação de sensibilidade mesmo. Entendi. Então, possivelmente, a gente já pode ter um quadro inflamatório, talvez causado próprio por esse ato de prender. Né? As pessoas acreditam que isso não afeta a saúde capilar, mas é um trauma que você está gerando diariamente nos seus fios de cabelo que se refletem nas suas unidades foliculares, porque elas estão ligadas ali. Então, possivelmente pode já coexistir um processo inflamatório. E aí, quando a gente for para a dermatoscopia e para também parte dos exames laboratoriais, a gente vai conseguir realmente verificar se de fato isso está acontecendo. Então, são pontos que nós já vamos observar durante a avaliação física e a dermatoscopia. Maria, você sente mais alguma outra coisa no couro cabeludo? Não, não sinto nenhuma outra coisa no couro cabeludo, a não ser essa sensação de repuxamento mesmo e essa questão de que é excessivo. E coceira? Coceira, não venho notando essa questão de coceira, mas assim, se eu passo um dia sem lavar o cabelo, por exemplo, já que eu treino, né, devido ao suor, aí possa ser que eu sinta uma sensação de coceira, mas isso não é habitual. Entendi. Você considera que seu couro cabeludo é mais oleoso ou ele mais seco? Eu acredito que meu couro cabeludo é bem mais oleoso. O que te faz pensar isso? Essa sensação de ter um pouco de suor no cabelo, sabe? Às vezes até quando eu não treino, eu preciso lavar o cabelo diariamente, por exemplo. E se você não lava, por exemplo, você treinou hoje, não lava, amanhã você já começa a sentir uma coceira. Sim, se eu não lavar o cabelo, eu já E começo a você sentir já essa sente coceira. mais oleoso. Exatamente. Perfeito. Olha só que detalhe interessante. A Maria relatou que ela treina, então que ela transpira muito couro cabeludo. Então, logo aí a gente já entende que nós temos um desequilíbrio de filme hidrolipídico. Por quê? Entendemos que toda noite ela tem um excesso de suor nesse couro cabeludo. O que o suor faz? Ele vai lá e limpa toda a oleosidade da superfície. Então, esse suor, ele é ácido. Ele está acidificando a pele do couro cabeludo, desidratando a pele. E aí, no outro dia, ela nota que está mais oleoso quando ela não lava. Por quê? Glândula sebácea tende a querer trabalhar mais, porque limpou a superfície, ela tenta repor. Então, ela está trabalhando em excesso para tentar compensar o excesso de suor, para tentar manter o equilíbrio do filme hidrolipídico. Então, logo nós temos um desacerto geral, porque imagina que isso se persiste todos os dias. Nosso corpo ele é muito inteligente. Se ele observa que tem excesso de suor, ele vai tentar produzir mais sebo. Então, se não há uma higienização adequada, principalmente com um produto adequado, o corpo vai estar sempre tentando compensar esses desgastes. E é isso que vai gerando um processo inflamatório mais crônico, que pode também estar relacionado a essa queda excessiva, porque começa a gerar um desacerto nas unidades foliculares. Essa inflamação gera um estresse oxidativo através dos radicais livres e desregula a microbiota. Então, nós não temos uma microbiota adequada. E aí a tendência é só agravar cada vez mais o caso da nossa paciente. Maria, então você considera que transpira muito, se você não lava fica mais oleoso, maravilha, e aí você sente coceira ao passo de ele estar assim mais oleoso. Você higieniza com qual frequência? Eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não, mas ultimamente eu tô tentando lavar diariamente, né? Por conta do treino. Quando eu lavo um dia sim, um dia não, é justamente pela falta de tempo, porque após quando eu saio da academia ou quando saio do serviço, eu vou diretamente para a faculdade. Maravilha. Você teve algum probleminha de saúde nos últimos 12 meses? Precisou usar alguma outra medicação? Como é que tá a sua saúde interna? Eu não tenho nenhum problema assim específico, a não ser uma enxaqueca, às vezes que eu tenho, enxaqueca excessiva, né? E aí, o único medicamento que eu tomo nesse processo é só o encharque, que é um comprimido, né? Que você ingere pra melhorar. É só isso mesmo que eu lembro. Maravilha. Então ela já deu uma direção, ela faz uso constante de enxaque.
E aí, o que eu preciso fazer? Depois eu vou sentar e eu vou pesquisar sobre o enxaque. Quanto tempo ele atua no organismo? Como que ele atua? Qual que é a fisiologia medicamentosa? Até que ponto ele interfere na saúde capilar? Então, são dados que eu preciso levantar até para eu orientar a minha paciente. Porque, pelo que eu entendi, ela faz uso dessa medicação sem aconselhamento médico, correto? Sim, correto. Perfeito.